Fala galera, tudo bom? Hoje a gente está num programa especial aqui no Bike Guru. Estamos aqui com o Gustavo Souza. Acabou de participar do Dirty Kanza, fez as 200 milhas e a gente vai falar um pouquinho hoje do Dirty Kanza. Isso aí, galera. É isso aí. Espírito Gravel. Pra quem não sabe, né, Dirty Kanza é a prova mais importante, né, Gustavo? A prova mais importante do mundo do gravel, né? É isso aí. Hoje o Dirty Kanza está em outro patamar de provas, né? E mundialmente falando, eu acredito que hoje com certeza é disparado é a prova maior do cenário gravel. Uma coisa interessante que não tem regra, né, praticamente. A gente tava conversando aqui antes, não tem regra para as bikes, não tem... posso ir com a bicicleta que eu quiser, desde que não seja uma bike assistida, né? Sim, não, até tem o Rider's Bible, né, que é a Bíblia a Bíblia do competidor, e lá mostra bem isso. Não tem regras, é uma corrida totalmente self-supported race. Eu vi uma coisa que eu achei interessante lá, que você me mandou a Bíblia lá do Dirty Kanza, não nos chamem, nós não vamos te buscar. Exatamente. O apoio deles é bem restrito, é bem restrito, e você com você mesmo, você que faz toda a parte da logística, da parte, no caso nosso, nós levamos o meu pai, que ajudou muito a gente, e fez todo o nosso apoio. E tem os lugares também, né? O cara não pode acompanhar a prova de carro ou com uma moto, como a gente vê algumas provas de mountain bike e tal. Tem o lugar certo, foram dois pontos de apoio esse ano, né? Você até comentou que antes eram 3, esse ano foram só 2, né? Exatamente, esse ano foram 2 pontos de apoio, e eu acho até que, por um lado, prejudicou um pouco, no caso, foi o primeiro ponto, a gente teve o auxílio do nosso apoio, e o segundo ponto, que geralmente todo ano teria esse apoio, que é mais ou menos com 180, 200 quilômetros, esse ano não teve, então foi um apoio neutro, que eles chamavam de Water Oasis. Então não tinha nada, a gente não tinha lá a nossa comida, a gente não tinha lá a bebida, que nós não tinha nada, né? Só tinha água. Então, mas isso aí era deles, eles fizeram isso aí. Eles mesmos fizeram, E assim, esses apoios são no meio do nada, né? No uma meio cidadezinha do nada, pequena, no meio do nada, sertão, igual aqui. Exatamente, o gravel lá é bem duro, a gente imaginou que seria um gravel bem mais tranquilo. Então, isso também que é uma coisa interessante. Pessoal, não sei se vocês já viram aqui no canal, 100 milhas, né? Vários outros treinos de gravel, a gente está sempre junto treinando. Eu, apesar de eu não ter ido esse ano, treinei bastante com eles. Não tudo que eles treinaram para ir para a prova, mas alguns treinos a gente foram junto. A gente achava que era... Você achava que era mais tranquilo, né? O negócio muito mais técnico, né? Muito mais subida do que a gente imaginava, né? Com certeza. A gente imaginou que seria o próprio terreno, um terreno mais batidão, hardpack, né? Hardpack, com uma certa menos trechos técnicos, menos subidas. E imaginamos assim que seria bem próximo daqui, da onde a gente está acostumado, que é mais uma região um pouco mais plana. E chegamos lá e foi bem diferente. Lugar muito duro, bastante pedra solta, muito lugar técnico. Subimos 3.600 metros de altimetria. Então assim, a gente imaginou que seria metade. É verdade, eu lembro disso, da gente falando disso. Então assim, foi bem dura essa parte. Do trecho da prova, foi bem duro, bem mais duro do que a gente imaginou, e todo mundo com um pneu super largo, até o pneu foi uma grande... Então, você me mandou de lá, você encontrou o John, né, o Gravel Cyclist, vou deixar... Ele fez um vídeo, a gente assistiu esse vídeo muito legal da prova. Quem não conhece o John e é graveleiro, como a gente fala no Brasil, tem que conhecer, é o Gravel Cyclist. O Gustavo encontrou ele, né? E o cara ele já testou tudo que você imaginar, tudo que você pensar. E essa história de pneu mais largo, um pneu com uma calibragem também. Como é que é a calibragem? Um pouco mais baixa ou não? Por causa daquelas pedras gigantes que vocês mostraram lá pra gente. Então, até nós conversamos com o John lá, e a maioria da galera pneu 40 pra cima. Então 40 milímetros pra cima. Muita gente com pneu 43. Que nem o meu Gravel King. Gravel King. O próprio Pro Tour da
O Peter Stetina. O Stetina estava com o Gravel King mais largo, deu a impressão, pelo que eu vi ali de perto, era um 43. E calibragem um pouco mais baixa. Calibragem, assim, 30 libras mais ou menos, que geralmente até quando tá mais hardpack a gente usa mais, né, por tudo. Mais, Então, lá a calibragem é um pouco mais baixa, e eu tive 2 furos durante a prova, porque é muita pedra solta, muita gente fura, é impressionante, assim, depois que a gente largou, logo sei lá, com 20 km já começou assim uma galera com pneu furado, trocando pneu, e é bem... Então o interessante da prova que eu acho do Dirty Kansas é o seguinte: você tem que se preparar fisicamente, que o preparo tem que ser absurdo, porque você fez a prova em quantas horas? 14 horas e 10 minutos, 11 minutos. 14 horas de prova, cara. É uma coisa... Foi um desafio. É muita coisa, é de se tirar o chapéu, né? Porque o negócio é foda. Agora, também tem questão do equipamento, de você saber que você vai ficar numa posição lá, então você tem que estar com um bretelle legal, uma camiseta confortável, capacete, óculos, sapatilha, meia... Com certeza. O equipamento que você usou, por exemplo, a tua bike é uma 3T Explorer, 3T Explorer, né? É uma gravel mesmo, pura. Mas tinha muita gente correndo de CX, muita né? Cross, né? Muita gente. E até é interessante esse espírito do gravel que a gente está sempre falando aqui no canal, o Fernando sempre fala aqui no canal. O pessoal, eles levam, no Dirty Kansas ficou muito claro isso, que é uma para mas a maioria dos participantes levam como uma grande aventura, o desafio da vida. Para terminar, e até o Jim Cunningham, que é o organizador da prova, no briefing, se emocionou falando disso. Foi bem legal ele falando que eles fazem a prova para todos os níveis de ciclista, para as pessoas conseguirem terminar. Então, falando nisso na prova, eu já ouço falar do Dirty Kansas faz muito tempo. E começou em 2006, né? Eu tava dando 2006, os caras eram 30 e pouco só fazendo, e hoje a prova tinha quase 3 mil participantes. E o mais interessante, gente, depois eu vou deixar o link no canal aí pra vocês, na descrição do vídeo, que pra você entrar é loteria, né? Loteria. Você faz a inscrição, não é só chegar lá e fazer a inscrição, é loteria, e a inscrição... Eu acho legal você falar pro pessoal que quer fazer, $220 foi o ano passado, $220. $220. E a gente tava conversando aqui, ele acabou de receber o e-mail do Dirty Kansas falando da inscrição do ano que vem. Do ano que vem, continua a mesma situação, vai ser, você vai lá, faz a sua inscrição, fica um tempo aberto, é feita a loteria e você pode ser sorteado para ir na prova ou não. Tem também as 100 milhas, né? Tem as 100 milhas, as 50 milhas e 25 milhas, se eu não me engano. Ah, legal. E tem a 350, que é Excel, é 350. Né? Putz, a gente cruzava os caras na 350. Como é que é isso aí? Vocês viram a largada deles? Os caras largaram dia antes 3 da tarde, né? Dia antes 3 da tarde, e aí no meio do percurso teve um momento assim que a gente começou a cruzar o pessoal Eles no sentido contrário. No sentido contrário. E aí aquela coisa, essas provas muito longas que a gente, de 200 milhas, né, no caso que nós fizemos, tem horas que você tá assim um pouco mais na baixa, aí você come alguma coisa, toma uma água, você levanta, revigora, e de repente vem aquela coisa que você melhora e toca melhor ali o pedal. Mas era interessante assim, num momento muito duro, numa estradinha ali que eles chamavam de Little Egypt, foi onde nós cruzamos esse pessoal. Pequeno Egito. Então Pequeno Egito, duro, putz, a gente empurramos até, passamos por rios, empurramos até. E aí, de repente, vinha esses caras, a gente já estava sofrendo muito, vinha esses caras dando risada e vamos aí galera, força, vamos lá. E os caras vinha aquela 350 numa boa, assim, claro, mas num alto astral. Isso que é legal, né? Isso acho que até levantou o astral de toda a galera. Quando eles passavam, muitos até com som na bike, tocando um rock ali na bike, uma coisa assim. E aí, por exemplo, os caras vão ter que levar mais coisa na bike, mas, por exemplo, se levar uma bolsa, eu tenho uma bolsinha aqui parecida essa aqui, ó. Até mostrar pro pessoal.
É bolsa de top tube. Ah, que essa bolsinha de top tube, acho que vocês já viram, usei isso aqui no 100 milhas, depois nos outros pedais. Que aí é mais fácil de você pegar as coisas, além do bolso e do camelback, né? Com certeza. Tem uma regra, você tem que ter 3 litros de água, largar com 3 largar litros com 3 litros de água, por isso que eu até acabei indo com camelback, mais 2 garrafas. E quase todo mundo de camelback, quase todo mundo de camelback, quase todo mundo de bolsa de top tube, muita gente com bolsa de top tube embaixo, aquelas bolsas maiores. Aquelas bolsas maiores. E bolsa de selim também. A maioria de gravel mesmo, mas alguns de mountain bike também, né? Muita gente, até muita gente assim, claro, a grande maioria de gravel, mas bastante gente de mountain bike, fat bike, fixa. Cara, vi os caras de fixa ali, numas subidas bem técnicas, com pedra solta, se arrastando e guerreiros mesmo de fixa. Você foi com a relação 10-42 e volante 42 na frente, né? O que você achou? Você achou que faltou final, faltou marcha mais leve, compensava botar uma marcha mais leve para não empurrar? Como é que é? Porque às vezes não compensa, né? Dependendo da situação, mas como é que é? Você que foi, eu não Teve alguns momentos nessa estradinha Little Egypt, e em alguns momentos poderia ter uma marcha um pouco mais leve, mas de um modo geral toquei super bem com essa relação. Igual a gente estava comentando, pegou todo mundo de surpresa. Até o pessoal mesmo, o próprio Ted King relatou isso, que é o cara que já ganhou duas vezes. Foi o ano mais difícil esse, né? Que esse foi o ano mais difícil, que teve... O John infelizmente não conseguiu completar a prova com problemas estomacais. E ele já completou outros anos. Muitas pessoas não completaram, assim, a grande maioria completa, ou tem muita desistência? Eu acho que esse ano, eu até preciso estudar um pouco melhor, ler mais sobre isso, mas eu acho que esse ano teve mais desistência do que outros anos. Sim. Pelo fator de percurso, o sol estava muito forte, estava absurdamente... Mais forte que aqui ou não? Parecido com aqui, viu? Porque aqui é difícil bater o sol. Aqui é difícil bater. E outra coisa que eu acho interessante também, que os caras soltam o percurso uma semana antes da prova, né? Uma semana, pra pôr o mapa no Garmin uma semana antes. E aí você usa mesmo, você soltou o mapa no Garmin ou você consegue se guiar pelo fluxo de pessoas? Pelo fluxo de pessoas, a gente até pela bateria do Garmin, né? A gente precisava salvar um pouco de bateria, então eu deixei o mapa no Garmin, se em caso de alguma emergência ali, eu ligava o mapa, mas eu não andei com ele desligado, com o mapa desligado. Você conseguiu então, pelo fluxo do pessoal que você estava, você conseguia ver e fazer as... Exatamente, pelo fluxo. Muitas vezes pedalava nos grupinhos de 2, 3 pessoas. Não se perdeu. E não me perdi, consegui terminar. Bom, então a questão da prova é assim, isso que eu acho mais interessante, é uma prova longa, uma prova que o lado mental é muito importante, né? A gente conversou antes da prova, assim, ele falava pra mim, Portuga, passou de 8 horas, o bicho pega, e é mental o negócio, né? Os treinos foram muito importantes, né, Portuga? Eu acho assim, quando eu resolvi encarar esse... Falando do treino, como é que foi o teu treinamento, assim, porque assim, o pessoal não sabe, eu sei, mas a gente tá falando... Fizemos alguns treinos juntos e é bem assim, o treinamento é muito importante, eu acho que é fundamental uma base, um treinamento sólido. O treinador dele é o mesmo que o meu, o Ronaldo da TR3. Ajudou muito, muita dica boa e foi fundamental na preparação. E é isso, quando a gente encarou isso aí, vamos fazer o Kansas, sentamos para conversar, tivemos que fazer alguns treinos aí de mais de 200. Então por aí, 8, 9, 10 horas na bike, teve um treino que deu mais de 11 horas, e é onde a gente começa a ganhar experiência e começa a enxergar que é possível. Então acho que teve uns momentos aí que deu um pouco de medo. É normal. É normal, porque é muito tempo em cima da bike. Eu lembro que eu saí com eles para fazer 250, chegou no 200, eu falei, cara, eu vou embora. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguentava, estava esgotado fisicamente. Eu tenho que ir embora, porque amanhã eu tenho que pedalar de novo, eu vou embora. E fui embora e os caras encararam ainda. Chegaram tipo 3, 4 horas, fizeram mais 50 km. Então, eu não ia fazer a prova, então assim, eu não vou, mas eu tinha essa opção, eles não. E o que eu acho interessante falar assim também, sobre a respeito
da prova em si é essa relação que você consegue pedalar junto com os profissionais, né? Então Muito muitos legal. profissionais estão correndo. O pessoal da Education First, né? Muito legal. Os prós... Você chegou junto com o Taylor Taylor Finney, muito chegando legal. com o Taylor Finney, foi até foi muito legal, porque no final, no último apoio, que até a gente tava falando dos apoios, então são 3 principais apoios. No último apoio eu cheguei no último apoio, o Ulisses, um amigo nosso, estava lá, e o Ulisses teve alguns problemas, teve um acidente, e estava dando a prova como desistido, já tinha desistido da prova. Tava acompanhando. E aí eu cheguei, né, falei, pô, eu preciso terminar antes do sol, que era o meu objetivo aqui, terminar antes do sol, que é o Beat the Sun, Race the Sun, que é um dos objetivos lá que tem a prova, depois até a gente pode falar mais sobre isso. E chegamos, o Ulisses já tá meio desanimado, falei, cara, vamos comigo e vamos bater o sol comigo. Ele animou, levantou, vamos embora. E fomos nessa linha de pensamento de bater o sol. Querendo bater o sol. Chegar antes do anoitecer. Chegar antes do anoitecer. E aí começamos... Só pra te interromper, a largada foi que horas? Foi 6 horas da manhã. Então, ó, só pra você ter uma ideia, larga 6 e chega antes de anoitecer. Isso é um dos objetivos. Aí depois tem os outros mais 2 objetivos. Que é o Midnight Club, que é o Clube da Meia-Noite. Chega até antes da meia-noite. E tem o Breakfast Club, que é o Clube do Café da Manhã, que chega até 3 horas da manhã. Se o cara não chegar até 3 horas da manhã, ele não tá desclassificado. Tá desclassificado, que é o corte, né? E aí você e o Ulisses estavam encontrando o Taylor Finney. Aí no final, passamos o sofá, tiramos foto no sofá, passamos o sofá. Vocês vão ver a foto do sofá aí. O sofá foi o quê? Foi faltando 20, 30 quilômetros, acho que é o sofá. Passamos o sofá, de repente... Mostrar pro pessoal, né? É o badge. Chase the Chase, né? Chase em busca do sofá. É. Podemos traduzir assim. Depois vocês vão ver melhor. E aí? E aí, continuamos e por incrível que pareça, depois do último apoio, eu comi um lanchão ali, tomei uma coca, dei uma melhorada, revigorei. E aí tocando, e depois do sofá apareceu o Taylor Finney e um cara da Rincap, que eu não me lembro o nome dele, TJ Eisenhart. Ele mesmo, ele mesmo. Esse cara, você falou. Que é um pro também, eu não sei qual modalidade exatamente, mas é um dos prós lá que estavam na prova, que vários prós correram. E aí passaram com um grupetinho de uns 6, 7, e nós já montamos na roda deles e fomos, e chegamos com eles. Que legal. Foi muito legal. E também tem essa de vocês saírem pra treinar, os caras são bem acessíveis, legal. Esse espírito da gravel é muito legal. Fantástico, né? É um espírito muito diferente. Mostra o teu Race the Sun. Race the Sun, depois vocês vão ver em detalhezinho. E o Finisher, né? Finisher, Legal. O Finisher, que é o que a gente ganha um copo, ganha mais algumas coisinhas lá, mas isso é o mais legal. Depois a gente mostra tudo certinho pra vocês verem aí. E, cara, então é uma prova muito legal, maravilhosa. Pena que não tem uma abertura maior, ter mais gente, porque a cidade é muito pequena também, não tem uma estrutura para conseguir ter uma quantidade tão grande de pessoas, né? Até sobre isso, Portuga, o Jim, que é o organizador, no briefing falou algumas coisas sobre esse aspecto de crescer mais a prova e por que não tem como. Primeiro que acho que a ideia é manter a prova menor, até pela comunidade, conseguir atender esse número de pessoas, acho que isso é o que eles mais prezam. A comunidade consegue atender esse número de mais ou menos... a cidade para, né? A cidade fica totalmente em função da prova. Empória, no Kansas. Empória, no Kansas, anda e não tem nada, é só aqueles campos verdes, muito bonito por sinal. Quando a gente viu que era só campos verdes de grama, eu falei, pô, não deve ser tão bonito, mas a hora que chega é maravilhoso, os campos bem amplos, uns visuais fantásticos. E muito vento também, o vento é uma coisa que uma coisa importante até ajudou esse ano, porque no final o vento estava empurrando. Você falou do vento, clipado ali ia ajudar demais um aerobar, né? Com certeza. E você anda muito sozinho, né? Muito em grupo pequeno. Com certeza. E não tem muita roda ali, tem muitos momentos que não dá, é bem isso, anda sozinho, ou é um grupo de você e mais 1, 2, aí vai revezando. E muita gente é aerobar. E o Jim falou que ele não vai colocar regra, né? Sem regras. Vai continuar assim. Eu lembro quando eu entrei há uns 3 anos atrás, quando eu comecei a andar de gravel,
Eu descobri o Dirty Kansas faz uns 2 ou 3 anos. A gente, Gente, eu que te emprestei falando, minha grava pra você aprender. Olha como o negócio é bom. Graças ao guru. Eu emprestei minha bicicleta pra ele. Anda pra você ver como é bom. Eu lembro que eu entrei, eram as mesmas regras. São 20 e poucas regras. Não tem regra a bike. A bike tem que ter 2 rodas, um pé de vela e não pode ter motor. Motor, só isso, mais nada. Isso é bem legal. Com certeza. Bom, mais alguma coisa? Eu acho que para finalizar, essa vibração do gravel que a gente estava comentando, essa coisa de... o espírito do gravel, vamos falar, o espírito do gravel é muito legal. Eu acho que é diferente de tudo, eu acho que a competição é levada para um outro caminho, de um ajudar o outro, de um... Tem competição, mas tem também uma parceria. Eu acho, ficou muito claro isso lá em Empória. Até os próprios prós lá que estavam lá, tinha muito profissional do ciclocross, muito profissional do mountain bike, muito profissional de road, equipes intercontinentais, muita gente de equipes intercontinentais e equipes World Tours. E até essa galera que é extremamente competitiva, eu acho que enxerga um pouco diferente. Eu acho que é uma parceria fantástica do gravel, que foi muito legal. Então esse espírito do gravel é uma coisa muito legal, né? A gente tenta aqui no Brasil fazer isso aí, né? As provas estão começando a crescer aqui no Brasil de gravel e no mundo inteiro, né? Tem alguns amigos que falam assim que o gravel vai dominar o mundo. Né? Isso aí. E eu acho que vai mesmo. Bom, mas pessoal, se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, vou deixar aqui embaixo no canal o link do site, o site do Dirty Kansas para você entrar lá, para você ver. Vou também deixar o link do canal do John, né, o John Gravel Cyclist, que pra mim ele é o pioneiro, ele é o primeiro. Você procura gravel no YouTube, ele é o primeiro que aparece, o cara é muito gente boa. Muito, conhecemos ele. Conversamos, o Gustavo falou que eu perguntei um negócio pra ele no Instagram uma vez, ele respondeu, ele lembrou de mim, o cara é muito gente boa. Muito gente boa, bateu o maior papo lá, inclusive, com ele. E se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, pessoal... Eu falei pro Gustavo, a gente tem que fazer um vídeo do Dirty Kansas 200, porque o pessoal pedindo, perguntando no Instagram e no meu próprio canal perguntando. Então é isso aí, galera, beleza? Vamos só fazer um brinde final aqui e é isso aí. Tamo junto. Abraço.